Paz de Cristo, irmãos. Eu vou gravar aqui um vídeo, é um devocional que eu queria compartilhar com vocês, algumas meditações que eu venho fazendo ao longo desses últimos dias, também por conta dessa questão que está todo mundo falando e a gente não, né, não precisa tentar fingir que não está acontecendo. Existe uma preocupação no mundo em relação ao coronavírus. Mas como que nós cristãos vamos nos comportar em relação a isso, ou o que devemos pensar, e mais agora que isso tudo tem afetado a nossa rotina como igreja, como comunidade, não como indivíduos, mas como comunidade, com essas proibições das reuniões, né, e etc. Como que a gente pode lidar com tudo isso? Então, é sobre isso que eu queria meditar e vou compartilhar isso com vocês, numa expectativa de que possa gerar edificação e ânimo também, tá bom? Para todos vocês. O que que a gente consegue aprender com essa situação? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de me fazer e gostaria que cada um de vocês fizesse também pessoalmente, né? Essa praga que atingiu o mundo, que é o coronavírus, ela não é a primeira e a gente sabe que infelizmente também não vai ser a última, a não ser que Deus assim estabeleça e que Jesus possa voltar logo antes da próxima. Mas a gente percebe que a história da humanidade foi marcada desde o princípio diversas vezes por ações como essa, que são muitas vezes da parte da justiça divina, como a gente vê lá no princípio, o dilúvio não foi uma praga, mas foi uma ação divina que teve consequências globais, e a gente sabe a razão por que o dilúvio veio, né? Foi por conta da maldade humana, das intenções más do homem, que era continuamente más, né? E seus desígnios do coração. Então, nós percebemos pelo dilúvio e por diversas outras pragas que sempre o pecado do homem, a desobediência à vontade de Deus, tem produzido, né, resultados prejudiciais. Existem muitas teorias do porquê que esse coronavírus existe. Será que foi um vírus criado? Será que ele tem propósitos econômicos, políticos? A gente não sabe. Mas independente da razão por que ele está aí, porque ele veio surgir, com certeza não foi algo fora do controle de Deus e também não foi algo fora da maldade, né, atrelada à maldade do homem, infelizmente. Então essas pragas, elas fazem parte da história humana desde o princípio, né? O dilúvio não foi exatamente uma praga, mas foi uma catástrofe de consequências globais. Depois a gente teve outras também, uma bastante conhecida, um evento bastante conhecido são as pragas no Egito. Nós lembramos bem quando Deus retirou os israelitas do Egito com Moisés, eles foram retirados numa sequência de inúmeras pragas, e eram pragas terríveis que custaram vidas, que custaram plantações, que custou a vida de animais e a paz de toda uma nação, de uma grande nação que era na época o Egito. Esse mesmo povo israelita que presenciou as pragas contra os seus inimigos foi vítima depois de pragas, porque ao vagar pelo deserto rumo a Canaã, eles foram incrédulos, foram desobedientes e também pagaram através das suas vidas por meio de inúmeras pragas, né? Então, a vida de muitas pessoas foi dada por conta sempre do pecado, da desobediência, da incredulidade. Os fiéis, eles permaneceram de pé lá no deserto, né? Então, quando a praga atacou, seja através daquelas serpentes no deserto, seja através de inúmeras outras doenças que o povo sofreu como punição ao longo daqueles 40 anos no deserto, no trajeto para Canaã, a gente percebe que os ímpios sofreram, mas os fiéis permaneceram de pé. Moisés, Josué, Caleb, todos eles permaneceram de pé até a chegada ali às beiras do Jordão. Então, o importante nessa hora, nesse momento, é que nós mantenhamos a nossa fidelidade a Deus, porque nós sabemos que isso é o que preserva a nossa vida. Sempre foi, tanto nos momentos de aparente calmaria, como também nesses momentos de dificuldade, de angústia, é a fidelidade a Deus que vai fazer toda a diferença, né? Não quer dizer que só os ímpios vão ficar doentes, não quer dizer que só pessoas que não acreditam em Deus vão pegar o coronavírus e vão morrer. Não é isso.
Muitos cristãos fiéis vão ser ceifados, mas nós sabemos que a conta que nós fazemos quando falamos sobre vida ou morte não se restringe somente a essa vida. Então, o que nós queremos dizer é que no Senhor nós estamos seguros, né? Independente de como a situação ela vai se desenrolar. E é isso mesmo que nós queremos, ficar seguros, mas a segurança não está só no fato de nós nos abrigarmos no nosso lar, de nós estarmos com a despensa cheia de comida, abastecida. Não, isso não é segurança. Isso é uma falsa sensação de segurança. A nossa segurança vem do Senhor, em quem nós devemos confiar e nos apoiar em todos os momentos. Como lidar com essa regra, né, do governo agora que proibiu os cultos, que proibiu assim as, as reuniões, que proibiu a, a aglomerações, né? Como que a gente vai lidar com isso? Isso me remeteu muito a uma coisa que aconteceu na vida de Daniel. Daniel foi um homem que viveu o período do cativeiro na Babilônia, né? Era um exilado da região de Judá e ele foi como cativo quando os babilônicos levaram o povo hebreu lá para a Babilônia. E Daniel, em um desses momentos, né, no capítulo 6 do seu livro, quando o Império Medo-Persa dominava ali, ele acabou passando por uma situação um pouco parecida com essa. Ele enfrentou um decreto também do governo, só que, assim, esse decreto que Daniel enfrenta, ele tem paralelos, ele parece com aquilo que a gente passa, mas ao mesmo tempo não se parece. Então eu vou fazer uma leitura aqui de Daniel capítulo 6, do versículo 1 ao 10, que diz assim: Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas, que eram uma espécie de um prefeito, um governante que cuidava da região, pudessem dar contas para que o rei não sofresse nenhum dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e prefeitos, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os outros presidentes e os prefeitos procuravam uma ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nele nenhuma culpa, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram então os homens: Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e prefeitos foram juntos ao rei e lhe disseram: Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura havia sido assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Olha que interessante, né? Então essa história vai acabar lá na frente com Daniel sendo jogado na cova dos leões, né? Nós conhecemos essa história e é assim que ela começa. Daniel tinha o hábito sempre de buscar a Deus, de orar a Deus, mas outros homens importantes do reino estavam querendo causar prejuízos para Daniel. Então inventaram uma lei que homem nenhum pudesse fazer uma oração, pudesse fazer uma petição, senão ao rei Dário. E quando eles pegam Daniel orando a Deus, eles encontram então uma oportunidade de acusar Daniel, e Daniel vai ser acusado simplesmente por estar orando, e ele vai ser lançado então contra a vontade do próprio rei na cova dos leões. A gente sabe que Daniel vai sair ileso, né, dessa história por uma intervenção divina. Mas olha só que interessante, porque Daniel ele enfrenta também uma proibição.
Existe um decreto ali. Um decreto que impedia ele de se relacionar com Deus. Essa não é a questão que nós estamos vivendo agora. Nós estamos enfrentando um decreto que, de alguma maneira, impede as nossas reuniões como igreja, mas não impede o nosso relacionamento com Deus. Então, o governo, ele tem colocado essas medidas, que são medidas de saúde pública, e que nós não precisamos nos levantar em oposição, porque, na verdade, ela não fere a nossa relação com Deus. Se o governo em algum momento estabelecesse uma regra de que nós não poderíamos realizar nenhum tipo de adoração a Deus no nosso lar ou de qualquer forma, então sim, nós não respeitaríamos essa regra, porque isso violaria um princípio do nosso relacionamento com Deus. Mas não é isso que nós vivemos agora, é diferente. E é interessante que Daniel, quando ele fica sabendo dessa proibição, né, uma proibição que era grave, que custava a sua vida, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para o seu quarto, como ele sempre fazia, e vai dar graças a Deus, né, por um decreto que colocava a sua vida em risco, né, porque ele sabia, essa nova lei colocava a vida dele em risco. Se ele fosse pego orando, ele poderia ser morto, ele seria entregue, né, aos leões. Mas ele não foi orar a Deus, né, nesse momento dessa dificuldade, desse decreto, pedindo respostas, pedindo justiça, pedindo vingança contra aqueles homens que estavam fazendo aquilo com ele. Não. Ele deu graças a Deus pela circunstância. E é isso também que nós podemos aprender. Nesse momento, né, desse sofrimento do coronavírus, pessoas morrendo, sendo infectadas, os países sendo atingidos por isso, qual é o teor da nossa oração a Deus? Lógico, nós pedimos a Deus livramento, pedimos a Deus que cuide do planeta, mas o Senhor já tem feito isso todos os dias. Será que nós estamos dando graças a Deus por isso, por essa situação? O que eu quero dizer? Eu não quero dizer que nós vamos agradecer a Deus pelo sofrimento das pessoas, pela morte pelas mortes que estão ocorrendo. Não. É dar graças a Deus porque nós sabemos que Deus está tomando atitudes em relação ao homem, em relação à humanidade, atitudes que Ele sabe que são importantes e necessárias, e que por mais que nós tenhamos dificuldade de enxergar e aceitar isso agora, nós sabemos que é o melhor, que pode produzir um benefício para o homem. Daniel soube orar e dar graças a Deus numa circunstância que era totalmente contrária à sua segurança, ao seu conforto e ao seu bem-estar. Mas ele deu graças a Deus. Será que Daniel, quando ouviu que aquele decreto estava sendo assinado, ele podia enxergar que lá na frente essa circunstância toda mostraria um milagre de Deus de fechar a boca daqueles leões? Daniel, enquanto orava, não tinha a noção do que viria ali na frente. Foi necessário ele manter a confiança e a fidelidade em Deus, e o tempo passou para que lá na frente ele pudesse olhar para trás e dizer: foi melhor assim. Foi melhor que as coisas acontecessem assim. Agora eu consigo enxergar como foi bom aquele decreto que aparentemente custava a minha vida, mas que no final produziu glórias a Deus. A gente vai ler no final o encerramento desse capítulo 6 de Daniel e vamos entender como que essa história terminou. Então, Daniel ele não foi desafiado a provar a sua fé, né? Entrando na cova dos leões para não ser consumido, né? Se ele simplesmente falasse assim, olha, eu vou orar sim, eu não estou nem aí preocupado, pode me jogar na cova dos leões. Ele não estava preocupado em provar a fé dele para ninguém. Ele queria manter o relacionamento dele com Deus. E é isso que nós precisamos fazer agora. Nós não precisamos provar a nossa fé. Eu confio em Deus, eu não vou pegar essa doença, então eu vou viver a minha vida normalmente. Nós vamos viver a nossa vida normalmente, mas nós somos chamados a se precaver, porque nós não temos que dar prova da nossa fé nesse sentido. Nós vamos mostrar a nossa fé em Deus agora, no nosso lar, mantendo a nossa confiança, não é? Então, Daniel aceitou as coisas como elas eram, desde que elas não o impedissem de se relacionar com Deus. E as circunstâncias agora não estão impedindo o nosso relacionamento com Deus, e isso que é mais importante. E Deus honrou Daniel nisso, né? E jamais se esqueceu da fidelidade e da inocência dele. Então, se nós mantemos a nossa fidelidade a Deus, se nós mantemos, apesar de tudo isso que está acontecendo, a nossa confiança em Deus,
Deus não vai se esquecer. Isso não vai passar desapercebido. E é o importante que nós temos a fazer. Nós não estamos sendo impedidos de nos relacionar com Deus. E é isso o que é mais importante. Muitas pessoas estão agora nesse momento, né, justificando essa questão de ficar em casa simplesmente como uma obediência às regras, né? Nós temos textos bíblicos que nos incentivam claramente a se submeter às autoridades, como nós logicamente devemos fazer. Romanos capítulo 13, por exemplo, vai nos dizer isso. Mas eu acredito que nessa hora a situação de ficar em casa é muito mais do que uma obediência às imposições do governo. É uma questão de prudência, é uma questão de sabedoria para o cristão. Nós não estamos simplesmente obedecendo autoridades, né? Eu acho que não é isso também, mas não é só isso, né? Nós somos prudentes, nós não queremos ser um escândalo para a sociedade. Eu fico imaginando se nós tivéssemos lá o Enoque, né? Vamos dizer que o Enoque acontecesse e, e vamos dizer que todos aqueles homens, 500 homens talvez, fossem infectados, né, pela doença. Quantos irmãos idosos que nós não temos ali? Imagina como isso seria trágico, imagina como essa notícia repercutiria, né, pela mídia e pela sociedade em relação à igreja. E nós seríamos, ao invés de um bom testemunho, um mau testemunho, um motivo de escândalo, de tropeço. E não é isso que nós queremos diante da sociedade. O cristianismo ele não é uma rebelião, né? Nós não queremos, o governo proibiu, então nós vamos fazer. Nós não somos uma rebelião, nós somos um grupo de pessoas chamado para viver fora do padrão desse mundo. Então Daniel, ele não foi orar no meio de uma praça, né? Quando surgiu lá o decreto que ele não deveria, que homem nenhum deveria fazer qualquer petição, Daniel não foi lá no meio da praça principal da cidade provar que ele era corajoso, que ele tinha fé em Deus. Eu vou me ajoelhar e vou orar aqui na frente de todo mundo porque eu não tenho medo, né? Deus está comigo. Ele não se preocupou em fazer isso, ele manteve a rotina dele, a vida dele, ele continua entrando no quarto dele como ele sempre fazia, orando todos os dias, e o relacionamento dele com Deus simplesmente não foi alterado. Daniel não estava preocupado em provar a sua fé. Então, mais do que nunca, né? A nossa fé agora, a nossa fidelidade a Deus, ela vai ser provada. E como que ela vai ser provada? Eu acredito que o fato de nós não podermos nos reunir mais nos prédios é uma prova da nossa fé. Nós vamos mostrar agora para o Senhor e para nós mesmos se somos realmente filhos de Deus ou se somos pessoas somente religiosas. Às vezes nós temos um hábito de nos reunir todos os domingos, né? E isso talvez ainda não percebemos, mas pode ser um ato religioso. Todo domingo eu estou lá, eu vou lá, eu participo, eu canto, eu oro, eu participo do pão do Senhor, da mesa do Senhor, e eu volto para casa e tudo bem, mas e agora que eu vou ficar em casa? Como que vai ser o meu relacionamento com Deus? Como que vai ser a minha busca a Deus? Como eu, como sacerdote da minha família, vou conduzir o meu lar nesse momento? Eu acredito sim que esse decreto do governo vai provar a nossa fidelidade a Deus, porque agora nós vamos poder mostrar para o Senhor e para nós mesmos qual é o teor do relacionamento que temos com Ele. Se confiamos realmente nele, né? Vamos poder mostrar que tipo de cristãos que somos agora que estamos dentro da nossa casa, não é? Vou aproveitar para descansar agora, domingão, não fazer nada, ou eu vou continuar prestando a minha adoração a Deus todos os dias, como deve ser, não é? Então, a Bíblia nos incentiva sempre a aprender lições, nos incentiva a aprender as lições do Antigo Testamento para que a gente não tropece aonde as outras pessoas tropeçaram no passado, não cometemos os mesmos erros que foram cometidos no passado. E então eu acredito que essa é uma boa hora para nós como sociedade ainda continuarmos aplicando essa lição, né? A gente vê que na China, na Itália, em tantos países que teve um tempo de reação um pouco lento em relação à disseminação do vírus, os impactos estão sendo bem trágicos. Então, lugares em que demorou 1, 2 semanas para realmente o povo ficar dentro de casa, quietinho,
hoje está, infelizmente, as consequências estão aí aparecendo, né? Muitos idosos morrendo, muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas morrendo sem Cristo, o que é mais grave. Então eu penso que nós podemos aprender uma lição com isso. Se nós estamos enxergando como que a história se desenrolou na China, como ela está se desenrolando na Europa, principalmente na Itália, na Espanha, nós estamos no começo dessa história. O Brasil ainda, infelizmente, vai chegar à mesma situação que a Itália está hoje, talvez uma situação até mais grave, mas nós podemos minimizar esse impacto aprendendo a lição com eles, reagindo um pouco mais rápido. Então, eu acredito que se eu posso contribuir para que uma vida seja preservada, eu vou me esforçar por isso. Eu vou ficar dentro da minha casa para não transmitir para ninguém ou para não ser uma pessoa que multiplique essa circunstância. Afinal de contas, eu quero que essas pessoas permaneçam vivas, porque elas são as pessoas que amanhã eu quero poder encontrar para poder falar do Senhor. Eu não quero que essas pessoas morram, porque muitas dessas que estão morrendo sem Cristo. Então, eu vou tentar fazer a minha parte para poder tê-las ainda quando tudo isso passar. Eu quero aqui trazer 4 aplicações para a gente encerrar sobre essa questão, né? Sobre essas meditações, sobre o que nós estamos vivendo agora. Queria que nós tirássemos 4 lições para aplicar na nossa vida. A primeira delas é que Deus é todo-poderoso e nós somos totalmente dependentes dele. Nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós somos sensíveis. Essa é uma lição grandiosa contra a soberba do homem. Um vírus invisível, uma coisa que nós nem vemos, tem capacidade de dominar, de controlar as ansiedades, o homem, o planeta. Um vírus que nós nem vemos tem a capacidade de destruir empresas, economias mundiais, acabar com a paz e com a ordem, com a segurança. Olha como o homem é frágil, olha como nós somos sensíveis demais, pequenos. Essa, para mim, é uma lição de Deus, de que nós somos dependentes dele, de que nós não somos por nós mesmos nada. Nós, em qualquer instante, podemos morrer, podemos não estar mais aqui. Por isso, precisamos confiar na grandeza de Deus, no poder de Deus, que é quem nos mantém de pé, quem nos dá, quem nos dá todas as coisas que temos e tudo que podemos fazer, é Ele que nos supre. Então, que nessa hora nós possamos enxergar isso cada vez mais, que nós possamos deixar a nossa soberba, o nosso orgulho de lado e sermos humildes e reconhecer: nós não somos nada. Nós dependemos totalmente de Deus. Um simples vírus invisível é capaz de eliminar o homem da terra. Então, nós não podemos ser soberbos como somos. A segunda lição que eu queria aproveitar aqui para deixar é a importância da restauração do culto no lar. Como essa circunstância que nós estamos vivendo agora para os cristãos é importante nesse sentido, né? Restaurar o culto no lar. Nós temos a oportunidade de reassumir o nosso papel como sacerdotes das nossas famílias. Eu falo por mim, nós estamos sempre presentes nas reuniões da igreja, nos eventos da igreja, e o hábito do culto no lar ele vai se perdendo. Mas essa é uma grande oportunidade para nós resgatarmos esse bom hábito, essa boa prática da vida do cristão e em família celebrar a adoração ao Senhor no nosso lar. Então, essa é mais uma coisa positiva, né? Além de deixar a soberba de lado e reconhecer a nossa dependência de Deus, outra coisa positiva que eu vejo nesse momento é a grande oportunidade que nós, como cristãos, temos de reavivar essa experiência do culto do lar, de assumir a nossa responsabilidade como sacerdotes, de nós mostrarmos o nosso relacionamento com Deus sem ficar dependendo de outras pessoas, porque eu sei que vai ter alguém para pregar, eu sei que vai ter alguém para fazer a oração, eu sei que vai ter alguém para cantar. E nesse momento nós somos desafiados a exercer o nosso papel como sacerdotes do Senhor. Uma outra lição que eu queria dizer, que é também outro ponto positivo, veja bem, eu estou trazendo aqui 4 pontos positivos que nós podemos enxergar nesse momento, né, de ansiedade, de medo. Outro ponto aqui, então, é que esse medo generalizado que está assim, tomando conta da nossa sociedade é uma excelente oportunidade de se pregar o Evangelho.
No final da história de Daniel, a gente vai ver, eu vou ler aqui daqui a pouco, que Dário vai fazer uma assinatura de um novo decreto, né? Um decreto que agora é para que o povo tema a Deus. No princípio, ele fez um decreto de que não se podia fazer petições a Deus, mas aquele milagre que aconteceu na Cova dos Leões, aquela situação toda, levou as pessoas a olhar para Deus. E no final, o decreto novo de Dário era um decreto de que Deus tinha que ser temido. E nós, nesse momento, estamos vendo mais do que nunca as pessoas buscando respostas, as pessoas falando da Bíblia, do Apocalipse. Olha, eu sei que o coronavírus não está escrito na Bíblia, mas as pessoas estão abertas a ouvir a mensagem do Evangelho. As pessoas estão preocupadas se isso é o fim do mundo, se é o fim dos tempos, e é aí que nós, como Igreja do Senhor, entraremos para poder falar das boas novas, para poder falar que pode ser sim que o mundo acabe, mas pode ser que ele não acabe. Independente disso, nós precisamos do perdão do Senhor e precisamos nos achegar a Cristo. Nós temos então, nesse momento no que o mundo está vivendo agora, uma ótima oportunidade de proclamar o Evangelho do Reino de Deus. E o último ponto que eu queria também levantar aqui, um ponto positivo sobre isso que nós estamos passando agora, é a necessidade de permanecer distante, que vai nos fazer refletir sobre o valor de estarmos juntos. Conseguiu entender? A necessidade de ficarmos um pouco afastados vai nos fazer enxergar como é bom os momentos em que estamos juntos. Essa situação de não poder abraçar, pegar na mão, me leva a refletir. Já pensou a igreja se reunindo sem poder você ver o seu irmão e você não poder dar um abraço, não poder dar a mão, se reunir no mesmo lugar e não poder tocar, interagir? Esse culto para mim seria um culto, eu não diria incompleto, porque nós estaríamos prestando adoração a Deus, mas com certeza sem essa comunhão fraternal, sem esses laços de afeto e de amor, o culto ele ficaria fragilizado de certa forma, ele ficaria um pouco danificado, porque nós prestaríamos o nosso culto a Deus verticalmente, mas não haveria aquela unidade na igreja, de amor, de fraternidade, de cuidado, porque as pessoas não podem se tocar, não podem se abraçar. Então pense bem, meu irmão, e valorize os momentos em que você tem a oportunidade de estar junto com a igreja. Quantos domingos nós não deixamos de frequentar? Quantos domingos nós não faltamos por conta de um problema, por causa de uma diferença com alguém? E nessa hora nós não podemos mais tocar os nossos irmãos, nós não podemos abraçar os nossos irmãos, nós não podemos ver os nossos irmãos. Então, que esse afastamento momentâneo nos leve a valorizar os momentos que podemos passar juntos. Eu espero que quando tudo se normalizar e a igreja voltar a se reunir, o abraço, o primeiro abraço que você puder dar em cada irmão, vai ser caloroso, vai ser cheio de amor, e que esse seja o abraço que você dê para sempre. Que seja essa a intensidade do abraço, do aperto de mão, das palavras que você possa, para sempre, não só agora, falar em relação aos seus irmãos, tá bom? Então pense bem nessas 4 lições. Deus é todo-poderoso. Eu vejo isso nesse momento. O homem não é nada. A restauração do culto do lar. O medo generalizado é uma oportunidade de se pregar o Evangelho. E a necessidade de afastamento deve nos levar a valorizar os momentos que estamos juntos. Essa é uma situação aparentemente desastrosa, e foi uma situação assim aparentemente desastrosa também que colocou a vida de Daniel em risco. Mas o que aconteceu no final? Deus foi glorificado através da fidelidade daquele homem. Socialmente, a nossa vida está mudando sim um pouco, porque nós não podemos sair, nós não podemos mais encontrar as pessoas, mas nada foi mudado no nosso relacionamento com Deus. Ele deve se manter. E sinceramente, eu espero que quando tudo isso passar, eu possa sentir no coração uma nova sociedade, um novo Brasil, um novo mundo, onde as pessoas tenham um pouco mais desse pensamento que Dário teve depois do bom testemunho de Daniel. Em capítulo 6, ainda versículo 25, vai dizer que o rei Dário escreveu um novo decreto aos povos, às nações e aos homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada.
Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Que no final de tudo isso, meu irmão, a igreja possa dar esse testemunho, que ela possa levar realmente um sal, realmente um bom tempero a essa sociedade. Deus está providenciando tudo, Ele está no controle de tudo, nós podemos confiar. Que Deus te abençoe e que Ele esteja com você hoje e sempre, em nome de Jesus.